A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês, crianças? Aqui estamos todos bem, né? Com bastante saudade de todos, né? Vamos começar então hoje falando sobre perdão e confiança. Mas antes de tudo, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais um final de semana, por mais um dia de vida, né? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por esta manhã, por este dia, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos para atingir o coração das crianças, Senhor. Esteja à frente, né, dessa ministração. Senhor, eu quero interceder pelas famílias, pelas nossas crianças, pelos nossos líderes, pastores, por todas as professoras e professores da escolinha da Menibrac. Senhor, te agradecemos por mais este dia, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então? Hoje vamos falar então sobre perdão e confiança. E a gente vai falar aqui o que está escrito aqui na Bíblia, né? Vamos falar sobre a história de José, que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37. Então, José nasceu numa família grande, né? Onde ele era um dos filhos mais novos, né, de Jacó, mas era o filho primogênito da sua esposa Raquel, que o Jacó amava muito, mas por muito tempo ela foi estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Então, José chegou numa época em que Jacó e Raquel já estavam na velhice, né? Por isso ele é o filho preferido e acabou que meio que fazendo inveja para os outros irmãos. Os irmãos ficaram enciumados com a chegada de José. Pois bem, um dia José disse aos irmãos que tinha tido um sonho, e neste sonho ele disse aos irmãos que 11 eles estavam colhendo trigo e diante dele, né, os irmãos se curvavam. Os irmãos, cada vez mais enciumados, né, com José, acharam isso um absurdo. Enfim, levaram, um dia Jacó pediu para José ir até aonde os irmãos estavam, que eles estavam pastoreando as ovelhas, né? E quando José chegou lá, José foi avistado pelos irmãos e os irmãos resolveram se vingar dele. Como se vingar? Eles queriam matá-lo. Mas um dos irmãos foi contra isso, né? Porque onde já se viu matar um irmão, né? Mas José sempre confiante, sempre acreditando em Deus. Os irmãos por fim jogam José dentro de um poço seco de água bem fundo. E passando por ali estavam uns mercadores, né? E eles acabam que vendendo José para esses mercadores. José é entregue lá no Egito, onde ele permanece por muito tempo. Ele chega até a casa do oficial, né, do rei, o Potifar, e esse oficial entrega toda a sua casa a José, e nele confia, né, todos os seus bens, né, e a governança de sua casa. Um dia José decepciona, né, entre aspas, Potifar por causa da sua esposa, que falou mentiras sobre José, né? E aí o que acontece? José cai na prisão e ali permanece por algum tempo. Passado-se esse tempo, o faraó tem um sonho e esse sonho, né, fala-se sobre as vacas e as espigas de milho. E aí José consegue interpretar esses sonhos, porque os magos que tinham na época e os adivinhadores não conseguiram interpretar o sonho, né, do faraó. E José diz que precisa conversar com Deus para Deus revelar os sonhos do faraó e assim ele ficar com o coração mais tranquilo. José conversa com Deus, que Deus explica para ele, né, através, né, das palavras, o que é o significado dos sonhos. Tanto as 7 vacas gordas quanto as 7 espigas boas e bonitas, tanto as 7 vacas magras e as espigas feias, significam 7 anos de abundância, de muita fartura, de muita comida. 7 anos de muita pobreza, muita amargura, aonde vão perecer, né, bastante no campo, vão faltar alimentos.
Quando chega, passado esses 7 anos de abundância, José passa a ser governante lá do Egito, né? O faraó passa esse cargo a ele, né? E José então permanece nesse cargo, aonde ele consegue guardar, né, estocar todos esses alimentos. Chegando os 7 anos de fome, os irmãos de José ficam sabendo que no Egito tem comida e partem para lá. Chegando lá, José acaba que reconhecendo os irmãos, né, pede para trazer o irmão mais novo e isso deixa um dos irmãos preso. Aí os irmãos voltam para a terra, né, do pai, falam que precisam levar Benjamim até eles. Benjamim vai, com muito custo, Jacó não queria deixar, mas foi, né? E José reconhece todos e acaba, né, se revelando quem é ele, né? O que eu quero dizer para vocês, a moral da história, para a gente sempre confiar, acreditar em Deus e perdoar, gente. Temos que perdoar as pessoas que às vezes nos fazem mal, né? Essa é a palavra de hoje, né? Então, o que passa nessa história de José? A confiança que ele teve em Deus, né? E o perdão, que ele perdoou os irmãos pelo que os irmãos fizeram com ele no passado. Venderam, ele foi escravo, ficou ali no Egito, ficou longe da família, foi criado longe da família, né? Mas assim, ele nunca deixou de acreditar e confiar em Deus. E isso é o que nós temos que fazer, acreditar e confiar em Deus e perdoar aquelas pessoas que às vezes nos atingem e que as pessoas que fazem mal aos nossos corações, né? E é isso que eu deixo para vocês hoje. Sejam confiantes, acreditem em Deus e também perdoe aquelas pessoas que nunca foram capazes de nos perdoar. Eu deixo um beijo bem grande para vocês.